Olá, essa é a disciplina de elaboração de projetos sociais. Eu sou o professor Rodrigo Stunf Gonzalez e essa é a nossa terceira aula. Hoje vamos falar das fontes de financiamento em relação a projetos sociais. Existem basicamente diferentes fontes de natureza pública e privada para financiamento de projetos. As exigências do financiador acabam delimitando o formato do projeto e a forma de sua execução financeira. De uma forma geral, nós podemos classificar as diferentes fontes de financiamento, em primeiro lugar, em duas grandes categorias, as de natureza pública e as de natureza privada. Entre as de natureza pública, é importante diferenciar os organismos públicos de natureza nacional, os organismos públicos de natureza internacional, como organizações multilaterais, e organismos de natureza pública que são nacionais, mas nacionais de outros países, ou seja, outros governos nacionais que não o governo brasileiro. Se nós formos verificar no âmbito privado, também é possível essa distinção entre as instituições privadas existentes no território brasileiro e instituições privadas que são sediadas em outros países. Falando primeiro das fontes públicas internacionais. O primeiro campo de financiamento, bastante importante basicamente no campo da economia, são os bancos de fomento. O Banco Mundial é provavelmente a instituição de maior peso nesse sentido. Há também o Banco Interamericano de Desenvolvimento e, mais recentemente, por uma iniciativa de um conjunto de países, surgiu o Banco BRICS, que conta com participação de Brasil, Rússia, China e África do Sul, entre outras formas de banco de fomento de nível internacional existentes. Um outro campo são das chamadas organizações multilaterais, vinculadas basicamente a organizações que são associações de países. No caso da ONU, por exemplo, existem organizações como a Unesco, o Unicef ou o PNUD, que financiam projetos nas suas áreas respectivas, a Unesco na área da cultura, a Unicef na área da infância, o PNUD na área do desenvolvimento, ou ainda organismos regionais, como a Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à OEA, como exemplos desse campo de organizações multilaterais. Em relação às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, o Estado brasileiro, remetendo para a nossa aula passada, em primeiro lugar, a União é o principal ente com capacidade de financiamento, dividido em relação à administração direta, às autarquias e às fundações. A administração direta pode ter como fonte o uso, por exemplo, de fundos públicos, o Fundo Nacional de Assistência Social, o Fundo Penitenciário, o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, ou seja, há uma série de fundos públicos que financiam projetos nas suas áreas respectivas. O orçamento geral do governo federal, onde um dos elementos que entra nesse orçamento são as formas de renúncia fiscal, ou seja, de incentivo fiscal, em que o governo renuncia a cobrar impostos quando devedores de impostos ou instituições privadas que deveriam pagar impostos aplicam esses recursos em projetos. Nós vamos ver que a contraparte é também a possibilidade dessa fonte ser considerada uma fonte privada do ponto de vista da instituição que o aplica. E um terceiro campo, que também afeta a administração direta, são as emendas parlamentares, que, embora elas sejam feitas pelo Congresso Nacional, elas afetam o orçamento geral da União e, portanto, têm uma relação direta com a administração direta. Em relação às autarquias, aqui citamos o exemplo de duas grandes autarquias que envolvem o campo de financiamento de projetos, o BNDES e a Caixa Econômica Federal, que também podem ser considerados nesse sentido, dentro desse limite, bancos de fomento de nível nacional. E as diversas fundações ligadas à União, aqui eu cito o exemplo da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que executam tarefas específicas no campo de sua finalidade. O mesmo tipo de estrutura de administração direta, autarquias e fundações, de alguma forma se repete nos estados e municípios com os seus respectivos organismos. Ou seja, no campo dos estados também existem fundos públicos específicos, também existe o espaço
do orçamento geral e estruturas de renúncia fiscal dos respectivos tributos, enquanto que no governo federal o tributo de renúncia principal é o imposto de renda, no caso dos estados, o ICMS é uma fonte de possível renúncia fiscal. E também existe a possibilidade da edição de emendas parlamentares. O mesmo tipo de estrutura novamente se repete nos municípios, em que também há administração direta, autarquias e fundações, e os respectivos fundos e outras atividades, digamos, executadas no âmbito de cada uma dessas pessoas jurídicas. Por outro lado, se nós vamos falar das pessoas jurídicas de direito público externa, mas não de natureza internacional, multilateral, ou seja, cada país, em geral, também conta com fontes específicas que podem financiar projetos, como programas governamentais, e aqui eu cito o exemplo do Departamento de Apoio do Reino Unido, DFID, ou a Agência de Apoio a Projetos e ao Desenvolvimento dos Estados Unidos, a USAID, como exemplos de programas governamentais, principalmente de países ricos, destinados a financiamento de projetos de desenvolvimento. Também é muito comum que esses países dotem suas embaixadas em outros países de um pequeno montante de recursos em que a embaixada pode decidir pela aplicação em projetos de apoio local. Aqui eu cito o exemplo do Fundo Canadá, e que pode ser utilizado, nesse caso no Brasil, pela Embaixada do Canadá, mas isso é comum em relação à Embaixada de diversos países que têm pequenos montantes de fundos próprios para a execução local. E esses países muitas vezes também têm fundações de natureza pública que aplicam recursos em projetos de nível internacional. Aqui um exemplo, a Inter-American Foundation, que tem vínculos com o Congresso americano e apoia projetos em outros países. Se nós pegarmos o lado das pessoas jurídicas de direito privado, pegando inicialmente as sediadas no território nacional, uma grande fonte de recursos são as fundações empresariais, ou seja, fundações que foram constituídas por uma empresa como seu braço social. Dois exemplos aqui, ligados a bancos, a Fundação Itaú e a Fundação Banco do Brasil, que inicialmente tinha um vínculo mais direto com seus funcionários, mas hoje também capta e aplica recursos em projetos sociais. O campo das doações incentivadas, que é a contrapartida da renúncia fiscal, que falávamos anteriormente, é o de doações feitas por empresas, por instituições de natureza privada, ou às vezes, inclusive, por pessoas físicas, que podem ser aplicadas em projetos ao custo de que a pessoa doadora abate essa doação do seu imposto de renda ou de outros tributos que tenha a pagar. Dois exemplos aqui, mais conhecidos, a Lei de Incentivo à Cultura e a Lei do Incentivo ao Esporte, que permitem esse tipo de doação. Um outro campo de financiamento de projetos são as organizações religiosas, ou seja, organizações vinculadas às grandes confissões e, dentro da sua estrutura, também executam e muitas vezes financiam projetos sociais. Aqui cito como exemplo a Fundação Fé e Alegria, que é ligada à Ordem dos Jesuítas. E, por outro lado, também existem associações civis, ou seja, formas de organização não governamental privada, sem fins lucrativos, que executam e financiam projetos. A FASE do Rio de Janeiro, que não deve ser confundida com a Fundação de Apoio Socioeducativo do Rio Grande do Sul, que tem a mesma sigla, mas significa algo totalmente diferente, que é uma instituição que apoia projetos de desenvolvimento local, e o AMENCAR, uma instituição do Estado do Rio Grande do Sul, que apoia e executa projetos na área da infância, são exemplos de associações com essa natureza. Se nós pensarmos nas pessoas jurídicas de direito privado, também o mesmo tipo de estrutura é possível se verificar em outros países, com financiamento dentro do território nacional. Fundações empresariais de grandes empresas ou de doadores com muitos recursos são uma constante, principalmente nos Estados Unidos, e aqui são citados exemplos da Fundação Ford, ligada originalmente a essa empresa automobilística, e a Fundação Bill e Melinda Gates, que foi criada com recursos do Bill Gates, fundador da Microsoft, que financiam projetos em diferentes campos.
Também nesse campo, em vários países existem associações civis que se dedicam a financiar projetos em outros países. Aqui cito o caso da Novib, uma organização holandesa com uma larga tradição de apoio de projetos de desenvolvimento social, e a Save the Children, uma organização que está em diferentes países da Europa, mas que financia principalmente projetos de apoio à infância no terceiro mundo. Também, nesse caso, organizações religiosas, e a maioria das confissões religiosas está instaurada em diversos países, tem também seu braço de apoio internacional. A Caritas Internacional e seus diferentes braços nacionais é um desses campos. Em relação à Igreja Católica, a Diaconia, de origem sueca, ligada mais à confissão protestante, são exemplos de organizações religiosas que apoiam projetos e são originalmente de natureza privada. Há uma diferença fundamental, e por isso é importante a fonte de financiamento, sobre como se executa um projeto social, ou como se elabora e executa um projeto social, dependendo da fonte de financiamento e da instituição executora. Primeiro, vejamos, se a pessoa jurídica de direito público é tanto a financiadora como a executora, por exemplo, o recurso de origem federal e o projeto é executado por um município, existe toda uma base legal que envolve esse processo de elaboração e execução. A Constituição Federal, a Lei 4.320/64, que regula a organização do orçamento público, as leis previstas na Constituição que regulam a formatação dos orçamentos, e aí vale para ambos os entes, tanto o financiador como o financiado, ou seja, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, tem que ter previsões dessa execução de recursos, tanto em relação ao financiador quanto em relação ao executor. E, fundamentalmente, a lei de responsabilidade fiscal coloca limites em como esse recurso pode ser utilizado. Mormente, no limite que pode ser gasto com gastos de pessoal. Esse é um dos elementos importantes na produção e na execução do projeto. Como se dá esse processo de execução? Normalmente, a transferência entre entes públicos, seja de nível nacional ou internacional, o recurso pode ser, digamos, uma transferência do governo federal para um governo local, mas pode também ser um contrato de financiamento do Banco Mundial com o Estado ou com o município. Então, na relação entre governos, normalmente o convênio é um instrumento mais comum, mas muitas vezes, principalmente nas transferências entre entes internacionais e entes locais, um contrato de natureza pública, é o instrumento para a instalação da transferência. A regra geral é o uso da chamada contabilidade pública, ou seja, existe uma série de regras sobre a execução financeira, sobre a responsabilidade da pessoa que ordena a despesa, sobre como o gasto público pode ser feito, sobre a exigência, por exemplo, de licitação para aquisição de bens ou serviços quando o gasto é de natureza pública, e essa contabilidade e essa execução geralmente é fiscalizada pelos tribunais de contas, tanto no nível federal como no nível local, em relação a se todos esses requisitos legais foram ou não aplicados no momento da execução do projeto. Se o projeto tem um financiamento público, mas a execução por uma pessoa jurídica de direito privado, mudam um pouco as regras, ainda que alguns dos elementos da execução de financiamento e execução pública se mantenham. Isso varia em relação ao tipo de fonte. É diferente, por exemplo, um repasse de um fundo público executado por uma instituição privada, do fato dessa instituição privada ou pessoa física, por exemplo, utilizar incentivo fiscal para a execução do projeto. Portanto, digamos, não são exatamente as mesmas as regras de uma transferência de um fundo para uma pessoa jurídica de privado, daquela de uma pessoa jurídica de direito privado que aplica a captação de recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Um exemplo mais comum desse tipo de instrumental jurídico é o Marco Legal das Organizações da Sociedade Civil, a Lei 13019 de 2014, que regula a noção de parceria, ou seja, parceria entre o órgão público e a execução privada que executa uma finalidade de interesse público.
que geralmente começa com um chamamento público, que é uma forma de edital, em que o poder público diz que tipo de serviço ele tem interesse que seja executado. A instituição que tem interesse de executar esse serviço ou atividade elabora um projeto e, quando aprovado, assina um termo de colaboração, em que esse projeto é detalhado em termos de metas, recursos e objetivos. A execução financeira, nesse caso, se dá com regras muito próximas das regras públicas, no sentido de que é necessário uma prestação de contas, ou seja, comprovar em que foi feito o gasto público. Em muitos casos é necessário também formas de cotação de preço, ou seja, o ente privado não pode simplesmente gastar onde quer, ele tem que, por exemplo, verificar diferentes orçamentos para o mesmo gasto para justificar que está contratando aquele mais próximo do preço mínimo. E essa execução também está sujeita aos órgãos de controle, ou seja, mesmo que a instituição seja de natureza privada, a parceria é, de alguma forma, controlada pelos tribunais de contas e outros órgãos de controle público. É necessário a produção de relatórios, tanto de âmbito financeiro como de execução das metas dos respectivos projetos, e está sujeito a uma avaliação para a sua continuidade ou interrupção. Portanto, todo um processo complexo que, em alguns campos, se aproxima muito do tipo de regra da execução feita também por ente público. É um pouco diferente quando o projeto social é financiado por uma pessoa jurídica de direito privado e é executado por uma pessoa jurídica de direito privado, porque nesse caso não são obrigatórias o uso de regras previstas nessa legislação apresentada anteriormente. Ou seja, as regras são fundamentalmente definidas pelo financiador. É o financiador que diz como ele quer que seja executado e quais são os limites. Depende muito dos objetivos do financiador. Se o financiador está preocupado, por exemplo, com uma questão mais de responsabilidade social, de marketing, muitas vezes a preocupação dele é com como serão apresentados os resultados. Se esse financiador tem uma natureza, digamos, de captação de recursos de doações, de apresentar, digamos, a seus associados um controle da execução, muitas vezes há uma exigência maior de relatórios financeiros, de prestações de contas. Cada vez é mais comum que a seleção de projetos para serem financiados por pessoas jurídicas de direito privado, seja as fundações, seja as organizações de natureza religiosa, comece por alguma forma de edital ou de concurso de projetos, em que, dado um objetivo, uma série de instituições busca candidatar-se à execução desse projeto. Um exemplo disto são, digamos, projetos financiados por organizações como Fundação Banco do Brasil, como Fundação Itaú, em que, digamos, eles determinam que tipo de objetivo eles financiam e a instituição tem que apresentar um projeto que concorre com outros projetos de outras instituições. Nesses casos, nas instituições de natureza de fundação empresarial, em geral a preocupação com imagem, com a responsabilidade social ou marketing é preponderante. Quando se trata de projetos financiados por organizações de origem religiosa, como as fundações ligadas à Igreja Católica ou às igrejas protestantes, em geral há mais uma preocupação com o impacto social dos resultados do que propriamente com a sua divulgação ou propaganda. Como são esses modelos de editais? Vocês encontrarão lá na página, no diretório de documentos da nossa disciplina, uma série de modelos de editais, seja de organizações privadas, seja de órgãos públicos. Vocês podem ver qual a diferença do tipo de modelo de um edital, de um chamamento público, por exemplo, de uma busca de uma parceria de um órgão público em relação àqueles de fundações empresariais. Também variam muito as formas de execução financeira e os modelos de controle. Eu coloquei lá alguns modelos de manuais de prestação de contas de controle que são utilizados com base na Lei 3.019, em onde vocês podem ver que, ainda que a legislação seja única,
dependendo do estado ou do município, pode variar o modelo, como se exige e como se apresenta essa prestação de contas. Vocês têm como atividade complementar a leitura dos textos, a colocação da tarefa no Moodle. O importante é verificar tanto a questão da pluralidade de fontes possíveis de recursos, como isto afeta o modelo de projeto. Na próxima aula, nós vamos falar da estrutura do projeto e de diferentes modos de apresentar de acordo com esses tipos de requisitos, de acordo com o tipo de financiamento, o tipo de ente para o qual vocês pretendem apresentar um projeto. Por enquanto era isso, até a próxima aula e muito obrigado.